Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículos 22 seguintes. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho e filha, Jesus um dia estava evangelizando, apresentando o reino de Deus àquelas pessoas que estavam ao seu redor. E depois do anúncio da Boa Nova, o que fez Jesus? Ele despediu a multidão, que elas voltassem para suas casas. Mas é interessante, o que eu quero focar com vocês, é que quando Jesus ele despediu a multidão, ele foi no lugar a sós para rezar, para falar com Deus. E ali permaneceu um tempo em oração, falando com o Pai. E os discípulos estavam na barca, indo para o outro lado, em outra região. E Jesus estava lá sozinho, em oração. Filhos, aqui Jesus ele nos ensina mais uma vez a importância de ter um momento com Deus, um momento de oração, uma boa espiritualidade. É interessante perceber que Jesus, depois de uma caminhada de evangelização, ele deixou outros afazeres para rezar. Ou seja, nós precisamos deixar um tempo para falar com Deus. Um outro ponto a ser meditado hoje no Evangelho é que os discípulos estavam na barca e essa barca era agitada pelas ondas, devido ao vento que era muito forte. Eles estavam com medo. E Jesus vai ao encontro deles. E já era noite, né? Jesus vai ao encontro deles. Filhos, quando nós estamos caminhando com a igreja, o barco da nossa vida também é agitado pelas situações que a vida nos leva a passar. Se eu sou uma pessoa de fé, se você é uma pessoa de fé, uma pessoa de igreja, tenha certeza que Jesus ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro e diz: "Coragem, sou eu. Coragem, sou eu." E se eu não tenho dúvidas de que Jesus está comigo, a tempestade vai passar. Mas o que eu quero focar aqui no Evangelho de hoje também é quando Pedro ele estava indo ao encontro de Jesus, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele se afundou. Filho e filha, guarde em teu coração.
Se você tirar os seus olhos de Jesus, você perde o foco. Se você abaixar o teu olhar, se eu abaixar o meu olhar, se nós tirarmos o nosso olhar de Jesus, nós vamos nos perder. Por isso, é preciso ter perseverança, confiança e dar os passos certos. Lembre-se, se Jesus está no barco da nossa vida, não vamos temer. Ele acalma a tempestade, principalmente a tempestade interior que se pode trazer no coração. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.